Muito bem, bom dia a todos. Obrigado pela presença nesse segundo dia do 6º Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde. O dia de hoje será dedicado a dois direitos fundamentais do cidadão: o direito à saúde e o direito à previdência social. Inicialmente, vamos discutir Seguridade Social e Saúde. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Interesses conflitantes. Essa mesa vai discutir os grandes nós no Sistema Único de Saúde, o SUS, a influência de setores que não têm interesse no sucesso do SUS e as grandes tentativas de deformar e eliminar os princípios e diretrizes que norteiam esse direito universal dos brasileiros. Desde 2015, por meio da Emenda Constitucional 386, que cristaliza o subfinanciamento do SUS, e a Lei 13.097, que permite a participação de empresas e do capital estrangeiro, direta ou indiretamente, nas ações e cuidados da saúde, vivemos momentos cruciais que colocam em risco a existência desse gigantesco sistema de saúde pública, que é uma das maiores conquistas do povo brasileiro. Para essa importante mesa, eu chamo... Muito bem, bom dia a todas e todos também. Quero dizer que para mim é uma honra e uma satisfação poder estar participando dessa mesa com especialistas tão qualificados para poder debater o que nós estamos vivendo hoje. Quero ressaltar a importância desse evento, porque nós precisamos compreender como é que está se dando uma política de governo que está desmontando o nosso sistema de proteção social. E não só o sistema de proteção social, mas toda a concepção de um Estado voltado para desenvolver a democracia, a inclusão social e a equidade. Quer dizer, nesse momento nós estamos vendo políticas que nos atingem diretamente, e no caso da saúde e da seguridade social, atacando um sistema que é dos mais importantes do mundo, dos maiores do mundo em termos de proteção, né? Para dar início a esse debate, que vai ter apresentações de meia hora de cada um dos integrantes da mesa, e depois nós vamos convidar vocês a participar também, a fazer colocações, a fazer questões, né? Eu quero passar a palavra então à professora Lígia Bahia. Por favor, Lígia, a palavra é sua. Temos meia hora para ouvir as suas reflexões a respeito. Então, bom dia a todos e todas. Queria iniciar agradecendo muito o convite para participar desse evento. Para mim é uma grande honra estar aqui, é a primeira vez que eu participo desse importantíssimo congresso. Considero importantíssimo que a gente possa se reunir nesse momento, e estou muito feliz e também super honrada de participar dessa mesa nesse momento com o Gastão, que é meu ídolo e que é muito importante para mim estar perto dele. Vamos ficar perto, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E fazer um agradecimento muito especial também ao Silvio, que tem apoiado desde sempre todas as nossas lutas pelo SUS, que não são poucas, e o Le Monde Diplomatique tem sido um jornal que nos apoia, um jornal que abre o debate sobre esse tema. Então também queria muito, estou super feliz de estar aqui ao lado do Silvio, mas especialmente agradecer ao Silvio
E é também muito bom que o Silvio seja um mediador, né? Mediador mais ou menos, porque é evidente que o Silvio está sempre mais do nosso lado, nunca ele está tão no meio, né? Então eu preparei uma apresentação, mas eu esqueci de entregar a apresentação. Saúde e Seguridade. Então eu vou iniciar dizendo assim, a minha apresentação, eu vou ficar em pé. A minha apresentação eu vou tentar ter como foco isso que eu estudo, né, que são as relações entre público e privado. Eu tenho me dedicado a estudar esse setor privado de saúde, especialmente as empresas de plano de saúde. Então, deixa eu só ver se eu consigo aqui. Só rapidamente esses antecedentes, né, porque, claro, por que esse seminário chama... Por que essa mesa chama Saúde e Seguridade? Nós tivemos a reforma sanitária, a Constituição de 88, a Seguridade Social brasileira, que é uma Seguridade Social muito modesta, como todos nós sabemos, né? Muito modesta comparativamente a outros estados de proteção social. Nossa Seguridade Social se compõe apenas de 3 políticas: saúde, previdência e assistência social. Outros estados de proteção social incluem moradia, transporte, até comunicação, né? Vocês sabem que na Austrália telefone celular é grátis, porque é um direito à comunicação. Então, nosso estado de proteção social, ele já é extremamente modesto, foi aprovado. E importante, não é? Talvez assim a gente recordar isso. O financiamento da nossa Seguridade Social estava baseado em contribuições sociais, não em impostos. Né? Contribuições sociais não são impostos, contribuições sociais são diferentes um pouquinho de impostos. Então, qual era a ideia? A ideia é que havia 3 contribuições sociais: uma contribuição social que é a contribuição social da folha de salários de empregados e empregadores, e 2 novas contribuições sociais. O que aconteceu? Logo após a aprovação da Constituição, todos nós, pelo menos mais velhos, nos recordamos disso. Essa frase que a gente ouve hoje, que os direitos sociais não cabem na Constituição, ela não é nova. Essa frase, os direitos não cabem na Constituição, ou seja, assim, o orçamento que nós temos, ele é incompatível com a Constituição. Quem proferiu essa frase foi o Sarney, em 1989. Então, não tem nada de novo nisso. O então presidente da República, se manifestou publicamente contra a Constituição, e desde então nós temos um problema, não é? Que eu vou tentar, assim, eu vou tentar, então, ir adiante, né? E aqui, então, o que aconteceu com a nossa Seguridade Social? Nós nunca tivemos uma Seguridade Social no Brasil. Oi, Padilha. Nós nunca tivemos uma Seguridade Social no Brasil. O que nós tivemos, e é importante a gente entender, foi assim: nós temos seguro social, né? Então a gente regrediu, porque da Seguridade Social nós voltamos para o seguro social, voltamos para a assistência social. Qual é a ideia da está me enforcando? Qual é a ideia da Seguridade Social? É que essas políticas fossem articuladas. Nós tivemos 3 leis orgânicas, não fazia sentido isso. Não é? O que faria sentido a gente ter uma lei orgânica da Seguridade Social, um orçamento da Seguridade Social. Entretanto, não foi assim que nós conseguimos levar adiante, e com muitas dificuldades, esses direitos sociais à frente. Como é que eles foram levados à frente? Cada um por si. Então, a Previdência caminhou sozinha, a assistência social caminhou sozinha e a saúde caminhou sozinha. Então, nós não temos Seguridade Social no Brasil. O que nós temos, sim, é um seguro social. Nós temos, sim, a saúde universal, que é muito importante, e nós temos, sim, uma assistência social que é bastante grande hoje no Brasil, né? Bastante grande, eu diria assim, ela tem uma magnitude importante. Mas, o que é mais importante de tudo, talvez, eu acho que a maior vitória desse processo constitucional é a saúde universal, né, que permanece como direito universal na Constituição. Isso não é pouco, não é? Diante de tantos ataques sofridos naquele momento, a própria ideia do direito social, da Seguridade Social. Então, a saúde ter sido preservada
constitucionalmente como direito universal não é pouco, e também não é pouco a aposentadoria para os trabalhadores rurais, e não é pouco o benefício de prestação continuada. A aposentadoria para os trabalhadores rurais, ela não está vinculada à contribuição, então esse é, de fato, um benefício de seguridade social, de tipo, de natureza de seguridade social, e o BPC também. Então, a gente sai da Constituição aprovando a Seguridade Social, mas nós não conseguimos manter a Seguridade Social ao longo do tempo. Logo depois da Constituição, a gente volta, de certa maneira, a ter políticas sociais, mas que não são políticas sociais articuladas. Olha, não faz sentido isso, essas políticas separadas, soltas, elas não se conjugam no sentido de uma seguridade social. Bem, o que foi acontecendo, né? A saúde é um direito universal, mas na saúde também, a gente, logo depois da Constituição, a gente agrega à saúde universal o seguro privado, não é? Por que acontece isso? Porque, e aí vamos falar que nós mesmos, né? Nós entre nós. Então, o SUS é universal, mas não é, né? Mas não é. Por que mas não é? Porque não é. Porque a gente dizia assim, o SUS é jovem, ele será universal quando ficar maduro, é um processo, o SUS é só para os mais pobres. Eu mesmo, né, atualmente as pessoas falam isso, eu mesmo uso medicamentos excepcionais do SUS, mas é só um medicamento excepcional, né? Ou então a pessoa fala assim, os que avaliam negativamente não são quem usa. Mas que se avalia negativamente é ruim, né? Tá bom então que avaliem negativamente, né? Então, a saúde é um direito universal, mas não é. Ela é, mas não é. Isso é uma ambiguidade que nos afeta, não é? E os planos privados de saúde, hoje, os trabalhadores formais no Brasil têm plano privado de saúde. Então, eu queria assim, fazer um debate, né? Se não está na hora de reconhecer que os trabalhadores formais têm planos privados de saúde, e se não está na hora dos sindicatos e das centrais sindicais olharem de frente para essa realidade, não é? É um pouco esse o sentido aqui, o sentido da minha intervenção. E aí, claro, né, como é que o Brasil pode ter plano privado de saúde? O Brasil não pode ter plano privado de saúde. Olha só, por condições de mercado, o Brasil não pode ter plano privado de saúde. O Brasil é um país de renda média, o Brasil não é um país rico, outros países como o Brasil não têm plano privado de saúde. Como é que o Brasil tem plano privado de saúde? Como é que o Brasil é o segundo maior mercado de plano privado de saúde? Não é por milagre, não é? E não é por determinações de mercado. São fatores extra-mercado que construíram esse enorme mercado de plano de saúde no Brasil. Quais são esses fatores? Políticos, não é? Se não é mercado, são políticas. E essas políticas, elas ocorreram o tempo todo, não é? Desde a redemocratização. O Fernando Henrique Cardoso fez o favor, né, de manter os subsídios fiscais pré-Constituição. Não é verdade que sempre teve subsídio fiscal, sabe? Entre 88 e 89 não tinha mais subsídio fiscal. O SUS não havia subsídio fiscal para quem tem plano privado de saúde. Então, o Fernando Henrique Cardoso voltou, tem uma lei do imposto de renda que volta com subsídios fiscais, e o Fernando Henrique Cardoso, ele implementou o RJU. O RJU, vocês sabem, o regime jurídico único, que é primo irmão do SUS, né, chama único, regime jurídico único, que é o regime de contratação dos servidores públicos, por exemplo, ele prevê plano privado de saúde, ele é muito atrasado. O regime jurídico único aprovado depois da Constituição é extremamente atrasado. E o Fernando Henrique Cardoso também fez o favor de implementar, porque tudo bem, estava lá escrito, mas podia não ter implementado, né? E o Fernando Henrique Cardoso, ele iniciou esse enorme e perverso processo de abrir empréstimo para a Santa Casa e também empréstimo para a empresa privada, pouquinho, mas ele é o iniciador disso, né? Então, e do lado do SUS, ele sequestrou as contribuições sociais. Então, aquele orçamento previsto
que era o orçamento previsto para o SUS, para a Previdência, etc., foi sequestrado pela União. As contribuições sociais, elas não conformam o orçamento para a Seguridade Social. E, além disso, Fernando Henrique Cardoso instituiu uma barbaridade que foi o Fundo Social de Emergência, que é importante que a gente lembre disso, né? O Lula manteve tudo isso, ainda fez o favor de fazer um plano universal para servidores públicos, não é? Hoje, todos os servidores públicos têm direito a plano privado de saúde. Eu estou me referindo aos servidores públicos federais, o que é um absurdo, né? Universalização de plano privado para servidor público, continuou os empréstimos para a Santa Casa, para as empresas privadas, manteve a DRU, né? Subfinanciou o SUS, continuou com o subfinanciamento do SUS e instituiu o PROAD, que é outro absurdo, né? Que vocês sabem que é dedução fiscal na veia para hospital que só atende rico. O PROAD é um absurdo. É insustentável, né? Se a gente conta isso num país estrangeiro, ninguém acredita que seja possível uma política social tão regressiva quanto essa, não é? A Dilma aprovou novos subsídios fiscais, por exemplo, para hospitais filantrópicos para câncer. Então, hoje, os hospitais filantrópicos para câncer podem ter doação com subsídio fiscal, plano para servidor, empréstimo para filantrópico e a lei do capital estrangeiro, que é outro absurdo, né? Quer dizer, podíamos ter ficado sem essa, né? Aprovar a entrada do capital estrangeiro no momento de grande crescimento do setor privado foi um favor, né? Reconhecido. É um favor reconhecido que a Dilma fez às empresas privadas. E a Dilma, o pessoal diz que foi por infelicidade, mas se foi infelicidade, foi uma brutal infelicidade, porque a emenda constitucional 386, ela consagra o subfinanciamento do SUS. Então, enfim, né, aí foi um problema que vai passar para a história desse jeito. Não tem como, não é? Passou para a história e passou mal para a história na saúde, né? Não estou me referindo às outras políticas sociais, a gente está falando só da saúde. Agora, não é a mesma coisa, não é esse passado, ele não nos condena a esse presente. Esse presente não é igual a esse passado, esse presente é totalmente diferente. Ele não é um problema de quantidade de, digamos assim, políticas pró-privatização. Ele é um problema de qualidade, mudou a qualidade. O que está acontecendo hoje é que os planos, eles querem e vão conseguir aprovar uma expansão do mercado com esses planos mais baratos. Foi o Ricardo Barros com aquele plano Melhorar o Copo d'Água, não é o plano Melhorar o Copo, famoso plano Melhorar o Copo d'Água do Ricardo Barros no governo Temer. E o governo Temer, ele tem um subfinanciamento para as políticas sociais com a emenda do teto. É diferente. Antes, a gente estava, digamos assim, numa trajetória de soma. Aqui é uma ruptura de tendência. E o governo atual, eu diria ainda que ele rompe de novo essa tendência, porque a proposta é a total desregulamentação das coberturas dos planos de saúde, e é claro que manutenção dos subsídios, etc., e a desvinculação dos gastos com saúde, né? A proposta do Paulo Guedes é desvinculação dos gastos com saúde. Então, não vai ser um problema de subfinanciamento, vai ser um problema de não financiamento. Não vai ser um problema de políticas que incentivam via subsídio à demanda, via subsídio vai ser, abre o mercado, cada um monta uma banca de camelô e vende o que quiser, mas com subsídio público. Então, são políticas que elas são diferentes. Então, a gente estuda isso, né? Eu e o Mário Schaeffer, a gente estuda isso há muito tempo, etc. Eu sou mais velha que ele, então estuda mais tempo que ele. Nós temos estudos recentes sobre os planos privados de saúde. Um deles é esse, não é? Os planos de saúde têm um novo projeto, apoiado pelo Rodrigo Maia, apoiado pela área econômica do governo, que é esse projeto de venda de plano de saúde básico, menos que básico.
inclusive para os trabalhadores. É um plano de saúde que se paga pouco, em compensação não se tem atendimento nenhum, né? Você paga pouco por mês para, quando precisar atendimento, esse atendimento ser zero. Então, esse é um projeto, no momento, até agora, apócrifo. Ninguém quer ser o pai dessa criança, mas é um projeto de verdade. As empresas, elas estão ativamente lutando por esse projeto. E o Mário tem esse outro trabalho que é importante, que eu não sei se vocês aqui têm esse plano falso coletivo, mas gente da minha família tem. É aquele plano que você compra individualmente, é o plano lá dos professores da UFRJ, é um plano falso coletivo. Você compra o plano individualmente, mas o plano é administrado pela Qualicorp, tem uma administradora que tá por trás desse plano. Esse plano tem reajustes absurdos, e uma parte grande da população que tem plano, hoje tem esse tipo de plano, que é um absurdo, as pessoas ficam reféns da boa vontade do plano, porque o plano, inclusive, pode fazer assim, ele pode romper unilateralmente o contrato. Então, chegamos a isso, né? Chegamos a essa situação. Bem, aqui é uma notícia, não é, do Correio Brasiliense, só para a gente entender. Essas empresas, elas dizem que elas precisam ampliar o mercado porque elas estão mal de vida, só que elas estão super bem. Essa é uma entrevista do presidente da Bradesco Saúde, que afirma ali que, apesar da recessão, apesar do desemprego, apesar dos 3 anos que o Brasil não cresce, que o Brasil tem PIB assim, abaixo do crescimento populacional, eles tiveram um lucro sensacional. Então, posso dizer que foi um dos melhores períodos para nós, do ponto de vista de resultados final, ainda que com a perda de clientes. Olha isso, quer dizer, eles mesmo com essa tragédia toda, com essa tragédia imensa que o país está mergulhado, eles estão bem. Eles estão bem porque eles têm suportes políticos muito fortes para estarem bem. Inclusive, todo um processo de desregulamentação para financiarização, aplicações financeiras, etc. Bem, qual é o posicionamento atual deles, né? Eles atualmente são a favor do SUS. As empresas, essa é uma novidade, não é? Mas essa é uma novidade já de 3 anos atrás. Eles começaram a dizer como o SUS é bom. Nossa, nós somos totalmente favoráveis ao SUS. Sem o SUS é a barbárie. O SUS precisa existir. O SUS é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. Então, essas bandeiras, que eram bandeiras nossas, eles roubaram, ou eles impunham também essas bandeiras. Essa bandeira que passou a ser deles, eles escrevem isso nos seus documentos empresariais, etc., desde que o SUS seja para pobres, não é? Eles propõem ativamente telemedicina. Eles são favoráveis à telemedicina no SUS, eles são totalmente favoráveis ao cartão SUS, porque eles vão vender, são eles que vão vender, são eles que têm tecnologia para vender telemedicina, são eles que têm tecnologia. Hoje, a United Health, que é a Amil, essa empresa que, graças à lei do capital estrangeiro, comprou a Amil, né, a United Health, ela tem uma empresa de informação. Essa empresa de informação da United Health chama-se... ela foi a empresa que salvou o Obamacare, quando o Obamacare teve aquela crise de informação. Essa empresa foi a empresa que salvou. Ela está no Brasil, ela quer vender. A Amil hoje é uma empresa muito agressiva politicamente, muito agressiva tecnologicamente. Bem, então, e eles são a favor da atenção primária. Hoje, vocês sabem que vários dos nossos médicos formados pelo SUS, como médicos de família, estão trabalhando nas empresas de plano de saúde. A principal liderança do movimento de médicos de família foi contratado pela Amil e hoje trabalha numa empresa que parte dessa empresa foi comprada pela Amil. Então, há vários médicos de família formados pelo SUS que defendem empresas de plano de saúde. Defendem porque dizem que é muito bom trabalhar numa empresa de plano de saúde, porque elas pagam relativamente bem, não é OS, tem maior estabilidade. Temos esse fenômeno de médicos de família que trabalham na Unimed, trabalham na Amil, trabalham na SIM, na Assado, etc., né? É um mercado
é um mercado que tá absorvendo. Bem, e quais são, assim, as outras convergências que elas têm entre si? Elas são super a favor do subsídio fiscal, mais crédito, etc., não é? Então, hoje, por exemplo, a Unimed, ela tem uma reunião com o Mandetta, que é o nosso ministro da Saúde. A proposta da Unimed é que elas não tenham mais obrigação de guardar recursos para pagar pela assistência. Isso, guardar recursos para pagar pela assistência, chama reserva técnica. E as Unimed juntas, elas têm que, obrigatoriamente, pela lei, ter 20 bilhões de reserva técnica. Vocês sabem que as Unimed são, em conjunto, a maior grupo empresarial de plano de saúde. O que elas querem fazer? Elas querem jogar 20 bilhões para ampliar o mercado privado de saúde. Qual é a promessa delas? Olha que legal. Elas vão construir hospitais privados no interior do Brasil. Não é lindo? Porque aí elas construindo hospitais privados no interior do Brasil, interior vocês entendem, né? Interior é Rio, São Paulo, quer dizer, desculpe, a ordem é São Paulo, Rio, né? Interior não são os interiores tais como nós os conhecemos, né? Interior para eles é cidade de médio porte, com renda alta, etc., não é? É assim, centro-oeste, agrobusiness. Então, eles estão propondo isso. O Mandetta, vocês sabem, né? Ele tem um perfil. Ele foi presidente da Unimed, da cidade natal dele. Ele tem orgulho, ele inclui isso no currículo dele. O currículo dele eu sou médico, eu sou ortopedista e fui diretor da Unimed. Então, as Unimed estão com essa proposta. Seria, sim, um novo aporte importante. Bom, as tensões, não é? Vamos ver, tem contradição aí, senão a gente fica até, não consegue nem respirar. Então, o plano do Ricardo Barros, o plano copo d'água melhoral do Ricardo Barros, não foi aprovado, não foi graças a nós. Nós fizemos aquele nosso tradicional escândalo, mas nós não temos força para barrar uma política como essa. O que aconteceu foi que eles tiveram contradição entre eles brigaram entre eles. O plano barato do Ricardo Barros não foi aprovado porque a Qualicorp brigou com as empresas de plano de saúde. Então, essa é uma contradição, porque o plano barato, ele tende a acabar com a administradora, o plano barato tende a acabar com aquele plano falso coletivo. Não dá para eu explicar. Mas essa é uma contradição, e essa é uma contradição importante. Tomara que ela continue de pé. Porque se ela continuar de pé, mas agora é um problema, porque a Qualicorp foi comprada pela Redditor também, né? Então, a gente não sabe direito como é que esses movimentos... houve mudanças de lá para cá, né? Tem uma contradição entre as empresas e os hospitais, claro, não é? Porque os hospitais querem cobrar, muitas empresas querem pagar pouco. Eu não sei se vocês viram essa notícia, que a Amil descredenciou um monte de hospitais da Redditor. Então, tem essa contradição. E tem uma contradição em Unimed, entidades médicas, e pagamento reduzido para médicos. Essa é uma boa, né? Porque, na realidade, esse processo todo promete plano barato, e pagamento barato também para os médicos. Então, essa é uma contradição interessante que a gente precisa... Estou bem. Aí, quais são os fatores assim, que eu acho que a gente tem que incluir no nosso mapa mental, né? É o fator Ministério da Economia liberal turbinado. Paulo Guedes é contra os subsídios para a saúde. Olha que legal. Igual a gente. Né? Nós e Paulo Guedes, só na dobradinha. Só que ele é contra os subsídios, mas ele também é contra o financiamento para o SUS, né? É diferente, né? Nós queremos ser contra os subsídios e queremos que esses recursos sirvam para financiar o SUS. Ele não, né? Mas, enfim. Mas isso é uma... E agora tem uma coisa muito legal no Futurice, que certamente vocês não estão muito acompanhando, mas eu estou, porque eu sou de Universidade Federal. Assim, o Futurice o Futurice é um monstrengo, mas ele propõe revalidação de diplomas de medicina em faculdades privadas. E as entidades médicas são contra isso, né? Porque, rapidinho, é assim...
Vocês lembram essa coisa do mais médicos e tal? As entidades médicas foram completamente contra os mais médicos e são completamente contra que tenha mais médicos se formando. Querem fechar as faculdades privadas. Quanto mais permitir que as faculdades privadas sejam as emissoras de diploma de médicos. Então, o MEC hoje está sob ataque das entidades médicas. Não é interessante? É uma briga lá entre eles que é importante que a gente leve em consideração, eu acho, né? E aqui é um pouco do nosso lado, né? O fator Ministério da Saúde técnico turbinado. Eu encontro colegas nossos assim que têm dito que o Ministério da Saúde é técnico. Eu não acho esse Ministério da Saúde técnico nada. O que eu acho desse Ministério da Saúde é que ele não é daquele grupo dos malucos. Não é? Ele é um Ministério da Saúde, digamos assim, entre aspas, mais normal. Não é? Assim, é um político, o ministro Mandetta foi deputado, foi secretário de saúde, etc, etc. Mas ele tem um secretário, que é o Erno, que era um ídolo, né? Era um ídolo da atenção primária, da atenção básica, que diz isso, menos Estado, mais saúde, né? É o contrário, né? Não é possível ter um sistema de saúde público, universal, etc., com esse tipo de afirmação. Isso não é uma afirmação de um técnico, né? De jeito nenhum. É um alinhamento político, ideológico, etc., que vinha fazer nossa pesquisa e a nossa militância, é que o plano privado de saúde não resolve nada, né? A gente sabe que não resolve nada, que na hora que mais precisa, o plano de saúde ele não está lá. Então, é preciso continuar denunciando isso, é preciso olhar para isso, é preciso, mais do que nunca, estudar esse assunto, ter muitos elementos para ficar o tempo todo atormentando e dizendo, não é por aí, essa não é a alternativa, né? Nós estamos indo de costas para o que são as evidências, ou sobre sistemas universais, etc. Né? E terminando as considerações para o debate, eu acho que, obviamente, nós estamos num contexto de muitas incertezas, né? Essas contas estão sendo apresentadas, as entidades médicas estão apresentando, elas apoiaram, né? A eleição do ele não. Eu não vou pronunciar o nome do elemento, né? Eu digo assim, ele não, né? Mas as entidades médicas estão apresentando as contas, e essas contas são caras, né? As empresas estão apresentando suas contas para o governo, ele não. Nós temos as eleições de 2020, né? Temos as eleições de 2020. As empresas de plano de saúde, elas têm uma agenda, inclusive para as eleições municipais, porque essas empresas de plano de saúde, muitas delas já são OSs, né? Existe um Instituto Brasileiro de OSs, eu não sei se vocês sabem disso, as OSs hoje, elas se apresentam também como grandes grupos empresariais. Nós temos um estudo sobre isso, sobre as OSs como grandes grupos empresariais, então elas têm uma agenda também para as eleições municipais, e eu penso que nós teremos que ter uma agenda para as eleições municipais. Esse é um elemento muito importante, ainda que a gente não vença essas eleições municipais. O mais importante nesse momento é construir uma agenda. E a agenda não pode ser, nós somos a favor da atenção básica, porque eles também são. Né? Ou nós vamos ter uma agenda que recoloque a Seguridade Social, o SUS universal, e por que isso pode ser muito mais efetivo do que a cobertura universal, porque no fundo, se trata desse debate, né, entre a cobertura universal do Banco Mundial e os sistemas universais, é disso que nós estamos falando como pano de fundo. Enfim, então eu penso que a gente tem muito o que fazer, né? Faz escuro, né? O momento é um momento muito difícil, é muito doloroso que nós estamos passando, mas nós estamos vivos, né? Muito vivos, e nós só sabemos lidar com isso, né? Nós soubemos lidar com isso durante a ditadura militar e saberemos lidar com essa situação. É difícil discernir, é difícil saber para onde a gente vai. Mas nós temos que estar juntos, não é? E eu penso assim, do ponto de vista mais pragmático, a gente olhar para as políticas dos governadores do Nordeste
E do ponto de vista mais cognitivo, de formulação, eu acho que já está na hora da gente começar a construir uma agenda política. Uma agenda política que não seja defesa de interesses pequenos, que seja uma agenda política que nos reconecte com a previdência social, com a assistência social, com as políticas de saneamento, enfim, com o que foi esse movimento inicial de Seguridade Social. Obrigada.